Ex-jogador do Fluminense sai em defesa do Fernando Diniz nas críticas que o treinador tem recebido ultimamente. O trabalho no Fluminense vem oscilando bastante e hoje à noite tem Cruzeiro e Fluminense pelo Brasileirão. Partida muito importante. O Fluminense anuncia a sua lista de relacionados com mudanças importantes para essa partida. E além disso, tem craque São Paulino elegendo o melhor jogador do Fluminense na sua visão. Então a gente vai falar bastante de Flu nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que a Central Fluminense traz para você e vamos falar do Flusão. Hoje à noite tem Cruzeiro e Fluminense lá no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, partida importantíssima para o tricolor tentar se reabilitar na competição. A gente sabe que o Fluminense não vive boa fase, atualmente é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro e uma vitória contra o Cruzeiro na noite de hoje pode ajudar e muito o Fluminense a tentar se recuperar no campeonato e se afastar da degola. A gente tem algumas informações importantes para trazer sobre essa partida e eu vou começar falando, claro, da lista de relacionados do Fluminense. O Fluminense divulga oficialmente a lista de relacionados, que está aí na tela, com o John Kennedy em destaque, e o Fábio está sim relacionado, né? Trouxemos no vídeo de mais cedo que ele tinha viajado para Belo Horizonte, não viajou junto com o elenco porque tinha passado mal, mas na manhã de hoje ele foi lá para Belo Horizonte e está relacionado e deve ser titular nessa partida de hoje. Uma excelente notícia, já que o Felipe Alves não me inspira nenhuma confiança. Tá? A lista de jogadores de linha do Fluminense tem o Alexander, o Antônio Carlos, Calegari, Terãs, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade voltando a ser relacionado, Gabriel Pires também nessa lista, Germancano, John Kennedy, claro, ele está aí na capa, Justin, Cauã, Elias, Keno, Lima, Marlon, Marquinhos, Martinelli, Rafael Monteiro, Renato Augusto e Thiago Santos. Então vamos lá, gente. O Fluminense postou, né? Postou, não trouxe pra gente lá no press kit que eles enviam antes de todo o jogo, trazendo algumas informações importantes quanto a essa partida. Primeiro de tudo, o Fluminense tem jogadores pendurados para essa partida, tá? Diogo Barbosa, Germancano, John Arias, que está com a seleção colombiana, John Kennedy, Manuel, Marcelo, Marlon e Samuel Xavier têm um cartão amarelo cada um. Alexander, André, Felipe Melo e Marquinhos têm 2 e, portanto, estão pendurados. Né? Dessa lista dos pendurados, o Alexander e o Marquinhos são jogadores que podem acabar sendo suspensos e ficando de fora do Fla-Flu. O André, a gente sabe bem, está lesionado ainda, não se recuperou totalmente, nem viajou para Belo Horizonte, assim como o Felipe Melo, que foi expulso no jogo contra o Atlético Goianiense, naquela confusão que rolou ali após o final da partida, também não viajou, então ser suspenso para o Fla-Flu pelo terceiro cartão amarelo, ele pode não ser. Nessa partida de hoje a gente tem desfalques, né? Falei do André, claro, que não está disponível por conta de lesão. Tem o Lelê também, já é um desfalque mais antigo. A gente sabe que o Lelê dificilmente joga ainda nessa temporada por conta do problema que ele teve no joelho. E tem o Guga e o Paulo Henrique Gansos, que estão cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Não foram para BH, não estão disponíveis. Além do Felipe Melo, que eu acabei de falar, né? Foi expulso no último jogo. E o John Arias, que está a serviço da seleção colombiana. E aí a gente tem os desfalques, né? A noite de ontem foi bastante agitada quanto a isso, porque diversos jogadores acabaram não viajando por problemas físicos, tá? O Fluminense fala do André, claro, mas fala também do zagueiro Manuel, que teve detectado uma lesão na coxa direita, também não viajou, assim como o atacante Isaac, que teve um problema na coxa esquerda detectado. Os laterais titulares do Fluminense, né? Samuel Xavier e Marcelo, também não viajaram. Samuel Xavier está com dores no joelho direito e o Marcelo com dores na panturrilha direita. Então esses são os desfalques do Fluminense para essa partida. Você reparou que quando eu citei ali a lista de relacionados, a gente vê o Keno relacionado normalmente, né? Houve uma informação ontem de que o Keno teria se machucado, não viajaria para Belo Horizonte, depois saiu uma outra informação desmentindo isso, dizendo que o Keno estava apto e disponível. Então tá aí, o Keno viajou para Belo Horizonte e a princípio será titular do Fluminense, já que ele é um jogador titular da equipe, viajou, deve jogar nessa partida de hoje, beleza? Além disso, tá? Além dos desfalques e das presenças, né, as novidades que o Fluminense tem nessa relação, também destaco o lateral esquerdo Rafael Monteiro, que é um jogador do Sub-20 tricolor que viajou com a delegação do Flu para esse jogo lá em Belo Horizonte, né? Ele vem jogando na equipe Sub-20, muitas vezes inclusive é o capitão
dessa equipe. No começo do ano ele fez algumas participações ali no time do Marcão, do Carioca. Ele começa como reserva, né? Quem começou jogando foi o Cris Silva, mas depois ele ganha a posição ali e joga 1, 2 jogos no comando do Marcão pelo principal do Fluminense lá no Cariocão. Ele está relacionado para esse jogo, lateral esquerdo Rafael Monteiro. E além disso, quem pode completar 200 jogos pelo Fluminense na noite de hoje é o volante Martinelli. O Martinelli é um moleque de Xerém, vai ser titular, está relacionado naturalmente. Se entrar em campo, o que deve acontecer, ele vai completar 200 jogos com a camisa do Fluminense. O Martinelli falou sobre isso em entrevista ao GE, falou da emoção de completar 200 jogos com a camisa do Flusão. É uma marca muito expressiva, é difícil você conseguir se manter tanto tempo assim dentro de um clube grande. A gente que vem de Xerém, é uma marca que para mim fico muito feliz. Já passei altos e baixos aqui, mas nunca deixei de me empenhar, de trabalhar, de honrar essas cores. Então acho que é uma marca muito significativa para mim. Espero dar continuidade no trabalho para dar muita alegria para a torcida ainda. Então tá aí, essa foi a declaração do Martinelli, né, que deve ser um dos poucos jogadores ditos titulares do Fluminense estando disponíveis para essa partida, né? A gente falou ali do Fábio, que voltou, né, conseguiu viajar e deve atuar, e além dele, na provável escalação que a gente trouxe no vídeo de mais cedo, tem o próprio Martinelli, claro, e o Germancano também está cotado para começar esse jogo. De resto, a galera que vai jogar são os reservas, né? O Lima tem jogado com muita frequência, mas ele é reserva, ele está jogando porque o André está machucado. O Marquinhos, por mais que eu ache que deva jogar, né, deva ser o titular do Fluminense, na cabeça do Fernando Diniz não é titular. Ele tem jogado porque o John Arias está na seleção colombiana, vai fazer a lateral direita nessa partida, então a gente vai ter um Fluminense muito desfigurado. E se a gente estava falando do Fábio, né, tem uma informação bastante importante, porque esse jogo entre Cruzeiro e Fluminense vai marcar a partida de número 500 do estádio do Mineirão pós-reforma para a Copa. E as duas equipes entrarão com um patch nessa partida, fazendo homenagem a esse jogo tão simbólico para um estádio tão importante no futebol brasileiro. E o Fábio vai ser homenageado nessa partida, né? O Fábio é um grande ídolo do Cruzeiro, é um dos recordistas de partidas com a camisa celeste, é um grande ídolo do Fluminense e também o jogador que mais atuou nesse novo Mineirão. Ele vai receber, portanto, essa homenagem e o diretor do Mineirão, Samuel Lloyd, falou sobre isso. Entregar as chaves do vestiário para o Fábio é uma maneira de honrar o legado que ele deixa na história do Mineirão. Essa é uma justa e merecida homenagem por tudo que ele fez pelo Cruzeiro e por tudo que ele vem fazendo pelo Fluminense. Então tá aí, o Fábio vai ser homenageado na noite de hoje lá no Mineirão. É um jogador que, claro, marcou muita história no Cruzeiro e também já marca pesadamente sua história no Fluminense. E com o tricolor desfigurado, vindo mal no Brasileirão, a projeção desse jogo não é das melhores. O GE sempre faz, né, um levantamento ali com os seus comentaristas dos palpites para essa partida. E olha, ninguém apostou em vitória do Fluminense. Está aí na tela o André Lofredo, o Alex Escobar, o espião estatístico, né, que é o software de estatísticas ali do GE, e a Jéssica Sescon votam que o Cruzeiro vence essa partida, enquanto Carlos Mansur, Felipe Diniz, Rodrigo Coutinho e Thiago Medeiros acreditam num empate. Então o Fluminense, como zebra pesada para esse jogo, cabe a nós, né, dentro de campo ali, calarmos a boca da galera que está duvidando do time do Fluminense, mas dessa vez, gente, eu não vou nem reclamar muito dos comentaristas palpitando contra o Fluminense, não, porque a situação tá difícil, a gente tá muito desfalcado. Eu acho que o Cruzeiro é sim favorito para o jogo de logo mais que você acompanha aqui na Central Fluminense. Estaremos a partir das 8 fazendo um pré-jogo da partida, acompanharemos juntos, né, ali por áudio, fazendo um react da partida ao longo do jogo e logo após, pós-jogo, faremos uma super live então hoje à noite para acompanhar Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. A partir das 8 a gente vai estar te esperando aqui no YouTube. Você, claro, nosso convidado mais do que especial. Tem craque São Paulino falando sobre o jogador do Fluminense e rasgando elogios a ele. A gente vai falar bastante sobre isso, só antes eu vou rapidinho, claro, né? Lembrar você que tá ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, tá? Nesse canal você fica sabendo de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link que lá está, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você aperta no botão seguir, vem ficar sabendo de tudo que acontece com o Flusão. Beleza? Então vamos falar dessa informação bastante importante, porque o Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, um dos principais nomes da equipe,
deu uma entrevista, né? Participou lá do TikTok Curiosidades da Bola. E numa brincadeira ali para eleger o melhor jogador de cada equipe, ele falou, claro, do melhor jogador, na visão dele, do Fluminense. Se liga aí. Você colocou dois Ah, gringos já. Colocou o Galo, o Arrasca. do Fluminense é Ganso. Ganso, boa. Sem dúvida também. Tá aí então o Caleri elegendo o Ganso como o melhor jogador do Fluminense. Eles acabaram não jogando juntos, né, lá no São Paulo, mas é um jogador que eu vejo muitos outros jogadores elogiando demais, né? O Paulo Henrique Ganso, o pessoal que treina junto com ele, fala que ele é muito diferente, que ele tem uma técnica muito acima da média. A gente já viu várias vezes jogadores do Fluminense rasgando elogios ao camisa 10 tricolor, e vive um momento até bom em 2024. Ele tem sido um dos poucos pontos de lucidez nesse time do Fluminense que vem muito mal, embora seja um jogador que eu particularmente tenha muitas críticas, né? A gente aqui da Central Fluminense critica bastante o Paulo Henrique Ganso, acho que falta um pouco mais de protagonismo para ele, mas tecnicamente ele é realmente incontestável, né? O Caleri então elege ele como o melhor jogador do Fluminense. Eu discordo do Caleri, tá? Eu acho que o John Arias ainda é o melhor jogador do Fluminense, desde 2022 tem sido o melhor jogador da equipe, o jogador mais produtivo, né? Ele faz gols, também dá assistência, cria jogada, marca muito. Eu escolho o John Arias como o melhor jogador do Fluminense. O Caleri escolhe o Paulo Henrique Ganso. Infelizmente, não teremos nenhum dos dois na partida de hoje à noite contra o Cruzeiro. E tem ex-jogador do Fluminense que sai em defesa do Fernando Diniz de algumas críticas que o nosso treinador vem recebendo ultimamente. A gente vai comentar bastante sobre esse assunto. Eu só vou antes, rapidamente, claro, aproveitar para dar aquela moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, claro, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, então, eu vou mandar um abraço pro Assis de Manaus, pro da Mata de Petrópolis, Maurílio de Itajaí, Francisco de Araporanga, no Ceará, pro Evandro de São Gonçalo, Arcendino de Afonso Cláudio e pro Edival de Araruama. Um abração pra galera ligada na Central. Convite pra você também, né? Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa declaração do atacante Matheus Martins. Formado pelo Fluminense, ele sobe pro profissional justamente nas mãos do Fernando Diniz, né? Começa a ter um pouco mais de sequência justamente com o Fernando Diniz e teve uma participação muito importante naquele time do Fluminense de 2022, né? Eu mesmo já defini aqui algumas vezes que eu acho que no comando Diniz do Fluminense, o time de 22 foi o que jogou o melhor futebol em qualidade. Claro que era um elenco mais fraco do que o que a gente tem hoje, inclusive, mas do que o de 2023, acabou não sendo campeão, né? Ganhou o Carioca, mas ainda não era o Diniz, era o Abel Braga, mas ali acabou caindo na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Matheus Martins foi peça importante, né? Por um tempo foi titular, depois acabou perdendo a posição para o Iago, mas entrava bastante no segundo tempo e era uma peça bem relevante daquele elenco. Foi negociado com a Udinese, da Itália, e foi emprestado ao Watford, da Inglaterra, onde tem jogado no momento, né? Houve até um burburinho do Matheus Martins voltar para o futebol brasileiro para jogar no Flamengo, mas isso não aconteceu até o momento. Inclusive o empresário dele já deu declaração de que o objetivo do Matheus Martins é continuar no futebol europeu. Mas ele foi ao Charla Podcast e falou sobre muitas coisas da carreira dele, inclusive, claro, do momento que ele viveu no Fluminense junto com o Fernando Diniz. E ele saiu em defesa do treinador, né? Muita gente diz que o Fernando Diniz tem pouca variação, que ele segue muito firme com o seu modelo de jogo e acaba não querendo mudar. O Matheus Martins discorda, disse que não é bem assim. Se liga na declaração do moleque. Sobre variação, acho que o que ele mais tem é variação, pô. Porque o estilo do time que ele joga, né, movimentando aí, parada cheia, que eles chamam, que o atacante vem pra cá, vai pra lá, entendeu? E ele é ousado também, né? Ele acaba sendo ousado. Às vezes em escalação ele bota um atacante aí na lateral fazendo o terceiro homem aí, né? Então, eu acho que ele tem o estilo dele, né? Desde São Paulo, já desde lá da Série A2 que ele... Do Audax, né? Do Audax que ele... Então, eu acho que ele não vai mudar... esse time pra caramba. Ele não vai mudar agora, né? E também... acho que ele pensa diferente, né? Pensa diferente um pouco dos outros, eu acho. Então, essa foi a declaração do Matheus Martins, né? Falando que o que mais tem o Fernando Diniz é variação, porque na ideia dele, como o esquema de jogo do Fernando Diniz tem muita movimentação, acaba rolando muito essa variação. E eu não acho que o Matheus Martins esteja errado, não. A grande questão é que ele cita até esse conceito da paralela cheia, né? Que a gente viu muito em 2022, quando os jogadores
se juntavam ali na lateral do campo, né, e formavam aquelas paralelas para fazer aquelas tabelas rápidas e sair em velocidade. Hoje a gente não consegue mais ver o Fluminense fazendo isso. Tem tempo que a gente não vê o Fluminense povoando o lado de campo com diversos jogadores ali, aquela movimentação muito intensa, o John Arias em toda a parte do campo. Isso tem tempo que a gente não vê no Fluminense, né? Então a gente acaba sofrendo um pouco, porque o grande mote, vamos dizer assim, do dinizismo não tem sido praticado. O Fluminense não tem conseguido praticar. Muita gente define o dinizismo como a saída de jogo. Eu acho que a saída de jogo faz parte, claro. Mas mais do que isso, é a questão da movimentação, do aposicional, né, lá na frente, que a gente tem visto muito pouco, né? A gente tem visto jogadores do Fluminense mais estáticos, guardando mais posição, e a gente não tem conseguido render como rendemos lá em 2022, em grande parte de 2023. Então eu não discordo da declaração do Matheus Martins, ele até lembra dessa questão, né, que o Diniz faz muito, né, de botar um atacante na lateral. Hoje a gente vai ter o Marquinhos ali, por exemplo. Isso, gente, é uma variação. A gente pode falar que é uma variação ruim, que você não gosta, mas é uma variação de jogo. É o Diniz variando. Na verdade, o que me incomoda no Fernando Diniz é o teor das variações dele. Ele faz umas variações muito peculiares, né? Essa questão de insistir com o Marquinhos na lateral, beleza, que hoje não tem Guga e Samuel, ok, passa. Mas essa insistência que ele vem fazendo com o Marquinhos na lateral é algo que me desagrada. O Martinelli na zaga também é algo que me desagrada, também é algo que não gosto. Então, para mim, as questões do Fernando Diniz são essas, mais do que a variação é o Fluminense não conseguir exercer o dinizismo que a gente já exerceu, né? A gente não consegue jogar da maneira que a gente já jogou com o próprio treinador Fernando Diniz. Hoje à noite contra o Cruzeiro a gente tem uma grande oportunidade para virar essa chave, se recuperar no campeonato, fazer uma grande exibição, vencer essa partida e começar a nos afastar lá da zona da degola. Beleza, galera? Essas eram as informações. Eu quero, claro, que você deixe a sua opinião. Matheus Martins saiu em defesa do Diniz, eu fiz a minha análise também. Você aqui nos comentários vai fazer a sua, então deixe seu comentário aqui embaixo sobre o trabalho de Fernando Diniz. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.